Como eu estava querendo mostrar aqui para vocês, olha só. A gente tinha um triângulo ascendente. Nós temos um triângulo ascendente que foi rompido aqui em junho. Depois, e nós não fizemos um pullback muito adequado, né? Depois a gente fez esse movimento aqui, ó, que da maneira como eu leio é um duplo topo. E depois desse duplo topo, a gente faz agora um movimento que na minha leitura está sendo em cinco movimentos, tá? Quais são os 5 movimentos, tá? Para mim o que a gente está vendo aqui basicamente é isso aqui eu leio como uma ABC, A, B, C. Tá? Aí isso aqui eu estou vendo basicamente como sendo uma ideia de movimento. Vamos lá, movimento 1, 2, 3. Isso aqui para mim tudo é um 3. Uma 3 estendida. 4, 5. Tá? A gente sabe que a maior parte dos movimentos corretivos ou mesmo de expansão acabam sendo feitos em 5 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5. E o movimento 5, então, sendo o último movimento dentro de um ciclo de 5 movimentações. A gente poderia ler isso daqui exatamente dessa forma aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. E aí todo esse movimento ser uma gigantesca onda A, B, C. Isso aqui seria uma ABC em 5 movimentos aqui no caso. Tá? E dessa maneira, lendo isso dessa forma, sim, também é possível fazer uma outra leitura. Isso poderia ser lido como uma movimentação, tudo isso aqui ser uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 e aqui uma onda 4. A gente sabe que a onda 4 é a onda mais complexa de todas. E aí nós teríamos espaço para fazer uma nova onda 5, que seria uma nova movimentação para cima. Tá? Por que eu estou dizendo que tem uma grande possibilidade de nós termos uma movimentação para cima nos próximos dias? E essa é uma opinião que é um pouquinho diferente até da opinião do Bizzi. Tá? Porque da forma como eu leio, depois desses 5 movimentos aí, estando sobrevendido como nós estamos, em cima de uma média mal de 80 dias, como a gente está aqui, em cima de um topo anterior rompido como é este, o que eu mais gostaria de ver, naturalmente, é o rompimento dessa máxima para fazer esse movimento aqui, ó, um repique. Né? Mas aí não foi bem isso que me motivou a ideia de que o dia de hoje era um dia de alta. O que motivou a ideia de que o dia de hoje seria um dia de alta, basicamente, é a banda de Bollinger. Deixa eu colocar só a banda de Bollinger aqui. Essa ferramenta eu gosto muito de utilizar, vocês sabem que talvez seja uma das minhas ferramentas preferidas dentro da atividade de trading junto com o FR. Né? Eu gosto muito do Bollinger, porque eu acho o conceito da Bollinger um conceito muito inteligente, que utiliza os 2 desvios padrões. E a minha forma de trabalhar aqui basicamente é, cara, normalmente 89% dos dias que são seguintes a um dia em que a gente fechou abaixo da banda inferior da Bollinger, o dia seguinte é um dia de alta. Aqui a gente fecha de novo abaixo da banda inferior da Bollinger. E aqui é mais um dia de alta. E aqui, anteriormente, quando nós tínhamos fechado abaixo da Bollinger inferior, vejam que aqui a gente fecha abaixo da Bollinger inferior, o dia seguinte foi um dia de alta. Veja que aqui novamente, quando a gente fecha mais uma vez abaixo da Bollinger inferior, o dia seguinte é um dia de alta. E aqui mais uma vez, quando a gente fecha abaixo da Bollinger inferior, o dia seguinte é um dia de alta. Então, na maior parte das vezes, mais um exemplo aqui, quando a gente consegue fechar perto da mínima e abaixo da banda inferior da Bollinger num gráfico diário, para Ibovespa, nós temos mais de 80% de chance do dia seguinte ser um dia de alta. No dia seguinte ser um dia de alta. Então, quando tu olha um fechamento como esse aqui, a expectativa amanhã seria um dia de alta. Quando tu pega, por exemplo, um dia como esse aqui, a minha expectativa para o dia seguinte é um dia de alta. Quando a gente pega um outro dia que feche como esse aqui, abaixo da Bollinger, eu espero que o outro dia seja de alta. Veja que aqui seguiu mais um dia de queda, fechando abaixo da Bollinger, e aí o próximo dia sim, alta, e uma forte alta. E aqui, novamente, mais uma vez, quando a gente vê o fechamento fora da banda inferior da Bollinger de 2 períodos, alta.
E mais uma vez aqui. Fechando abaixo da borda inferior de 2 períodos. Dia seguinte, alta. Isso por o que especificamente? Por que acontece isso? Tá? Isso acontece basicamente por um aspecto. De que as bandas de Bollinger nada mais são do que uma ferramenta ligada a uma curva gaussiana de distribuição. O que é uma curva gaussiana de distribuição? Deixa eu colocar aqui rapidamente, só para vocês darem uma olhada aqui, ó. Ou se eu consigo colocar. Vamos ver. Não, não é isso. Não é isso aqui não. Tá? Vamos ver. Onde é que tá a minha aula de indicadores? Indicadores. Aqui. Aqui. Então isso aqui que vocês vão ver parte de uma aula que eu estou preparando aí para um treinamento que vai acontecer nesses dias aí, tá? Não é um treinamento, mas fala um pouquinho sobre a banda de Bollinger. A ideia do John Bollinger, que foi o cara que criou a ferramenta em si, basicamente, era o seguinte: a curva de Gauss, tá, é uma representação estatística de como funciona o comportamento de diferentes situações de valores a partir de fenômenos naturais. Então, digamos que todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, elas tenham, a gente fosse medir toda a altura dessas pessoas, tá? Então, se nós vamos medir a altura de todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, e que são aproximadamente 827 espectadores, se eu pegar a altura de todo mundo e colocar uma mediana, provavelmente eu vou ter uma altura média de 1,70 m. Essa vai ser a altura média. Bom, o que é uma curva gaussiana? Bom, se eu tenho aqui 1,70 m, é bem provável que no meio desse grupo eu tenha pessoas que têm 1 metro, que nem eu, 1,83 m. Essas pessoas, elas estão afastadas da média de 1,70 m. Estão aproximadamente, talvez, um desvio padrão, ou eventualmente um desvio padrão e meio. Outras pessoas, por exemplo, podem ter 1,60 m, 1,50 m. E nós vamos ter, em alguns momentos, também, pessoas que vão medir 2,15 m, um Shaquille O'Neal. Então, quando a gente tem um Shaquille O'Neal, 2,15 m, 2,25 m, esse cara, ele está completamente fora da curva de distribuição normal de altura da nossa turma de pessoas que está nos ouvindo nesse momento. O cara vai estar aqui, ó, em 13 views padrões, talvez 2 views padrões e meio. Ao mesmo tempo, é possível que tenha uma pessoa nos ouvindo aqui nesse momento que tenha 1,33 m, 1,35 m. Essa pessoa, ela está fora da curva gaussiana de distribuição de altura. Só que quão frequente é nós encontrarmos um sujeito que tem 2,20 m na rua? Quão frequente é nós encontrarmos um sujeito que simplesmente tem 1,35 m na rua? Não é muito frequente, concordam comigo? Bom, o que o Bollinger fez para criar as bandas de Bollinger? O que ele fez basicamente foi o seguinte: ele entendeu a média móvel como sendo justamente a altura média das pessoas. E aí, quando a gente tem uma situação como essa daqui, em que a gente está fechando fora da banda inferior da Bollinger, ou mesmo acima da banda superior da Bollinger, como aqui, nós estamos vendo um fenômeno raríssimo. Nós estamos vendo um cara de 2,30 m chegar na nossa frente e dizer: bom dia, meu nome é Shaquille O'Neal. Qual que é o seu? Ah, o seu nome é Stormer? Tudo bem, meu nome é Shaquille O'Neal. Cara, quantas e quantas vezes na vida você vai encontrar um sujeito com essa altura? Isso é algo extremamente raro. É algo que não acontece todos os dias. O mais frequente é, então, o preço retornar para próximo da mediana, da média.
E é por isso que os sistemas operacionais que trabalham em cima de modelos de retorno à média, acabam sendo modelos operacionais extremamente atraentes, porque eles têm um alto nível de acerto. Um modelo operacional que tenha como a ideia, como parâmetro principal, retornar à média, vai ter um nível de acerto próximo de 80%. Então, quando tu imagina um conceito de retornar para próximo da média, o mercado se afasta e volta, 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 se afasta e volta. 80% das vezes o mercado acaba retornando para próximo da sua média, porque ele não consegue ficar longe dela por muito tempo. Isso acontece especialmente importante de forma mais sistemática, de forma mais frequente, em cima justamente dos índices e das ETFs, que são compostas por vários papéis. Então, toda vez que eu vejo o índice futuro ou mesmo o Ibovespa abaixo da borda inferior, eu começo a procurar por possíveis pontos de entrada no dia seguinte, na compra. Quando eu vejo o índice futuro acima da máxima, acima da banda de Bollinger superior, eu começo a procurar por pontos de venda dentro de um time frame menor para o dia seguinte, para o futuro. Bom, hoje nós tínhamos fechado abaixo da banda inferior da Bollinger ontem. Então sim, eu comecei a procurar por sinais de entrada aqui. Aqui em nenhum momento aconteceu um bom sinal de entrada, a não ser neste ponto aqui. Quando a gente faz literalmente um novo fechamento abaixo da borda inferior e depois mais um fechamento acima da borda inferior, isso traduzindo um possível movimento de retorno para a mediana. E a gente conseguiu ir até mais do que a mediana, a gente conseguiu fazer quase um V15 aqui. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. Quando a gente chegou aqui na máxima do dia, os vendedores bateram novamente e empurraram o mercado para baixo com violência. Bom, então o que a gente está vendo aqui nessa situação? Nós estamos vendo que isso aqui pode estar se formando um duplo fundo. Sim! Lembram-se daquele padrão que a gente tinha conversado, que era um padrão de reversão da análise técnica que nos mostrava basicamente quando o mercado poderia estar modificando uma tendência, e o seu nome clássico descrito em todas as literaturas é duplo fundo. Bom, vamos entrar aqui nos 60 minutos de novo e vamos olhar nos 60 minutos para ver se é possível que seja esse padrão. Bom, a gente sabe que em um padrão de duplo fundo complexo, um padrão de duplo fundo normal, a distância entre um fundo e o outro fundo tem que ser em torno de 25 a 35 candles. Não é isso que a gente tem aqui no momento. A gente tem apenas 3 candles entre um possível fundo e outro fundo nos 60 minutos. No 15 minutos a gente tem quantos candles? Vamos contar. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Tá? Mas se esse candle aqui terminar assim, formando definitivamente este fundo, e este fundo estando no mesmo nível do fundo anterior, considerando que nós estamos sobrevendidos no gráfico diário, abaixo da banda de Bollinger inferior, com uma necessidade intrínseca de voltar para dentro das bandas. Então, neste caso, nós poderíamos sim considerar um movimento em que o mercado voltasse, pelo menos, para retestar essa região aqui, formando um possível retângulo. Eu sei que tem gente que está dizendo assim, o índice é queda, o índice é queda, o índice é queda. Eu sei que tem gente dizendo isso. Eu sei. Posso te dar uma dica? Todas as tuas convicções valem menos do que uma moeda de 1 centavo. No momento em que você, como trader, entender isso, você passa a ganhar dinheiro. Não monte convicções. Não monte crenças absolutas. Não seja um torcedor.
Sempre opere no mercado com a seguinte ideia: eu acredito que é uma queda, mas quais são os argumentos para uma possível compra? Quais são os argumentos que poderiam me dizer que eu estou errado? Quais são as ideias que poderiam me dizer, cara, a tua leitura está totalmente errada, não é queda, é alta? Considere isso. Sabe por quê? Porque na minha experiência de 22 anos no mercado, a primeira impressão que a gente tem sobre o mercado, pro lado que ele vai, tá errada. Se tu olha pro mercado, tem uma primeira impressão que é queda, vai para cima. Se tu olha pro mercado, tem uma primeira impressão que é alta, vai para baixo. Sabe por quê? Porque o mercado não quer ser fácil. Tu acha que vai ser fácil? Tu acha que vai ser uma barbadinha? Tu acha que de uma hora para outra tu conseguiu já descobrir todos os mistérios do mercado? Reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Observem, isso aqui tem todo o aspecto de um duplo fundo. Tem todo o aspecto de um duplo fundo. E quando a gente vê isso atrelado a um sinal, atrelado a um movimento em que estávamos sobrevendidos dentro de um gráfico diário, em cima de uma média móvel de 80 dias, em cima de um topo anterior, a pergunta que nós temos é muito simples. Estamos em cima de um suporte ou não? É isso? Estamos em cima de um suporte ou não estamos em cima de um suporte? Cara, nós estamos em cima de um suporte. Então vocês podem ter a crença que vocês quiserem. Vocês podem achar que a economia real está destruída, que o mercado vai cair, que patati, que patatá. Vocês podem achar o que vocês quiserem. Tá? Mas o que vocês não podem é negar os fatos. Não neguem os fatos. Não neguem os fatos. E esse é um sério defeito que eu vejo na geração atual. A geração atual simplesmente nega a lógica, nega os argumentos, nega a lógica e trabalha em cima de quê? De emoções, de sentimentos, de como se sente, de como se acha, do que acha que vai acontecer. E aí quando tu mostra um argumento estatístico, matemático, dá tela azul no sujeito. Dá tela azul total. Dá tela azul completa. Porque falta argumento, não pensa em cima de razão. Então, a minha pergunta aqui, olhando para esse gráfico é, cara, eu tô em cima de um suporte ou não tô? Tô em cima de um suporte. Tá, mas só um pouquinho. Se eu tô em cima de um suporte, se eu estou em cima de um suporte, e se eu estou fazendo um padrão de reversão, que eu conheço, que a gente já conversou algumas vezes aqui, que é o duplo fundo, então eu tenho que estar pensando em vender? Vocês acham que faz sentido eu vender perto de um suporte? Não faz sentido eu pensar em vender perto de um suporte. O que eu posso fazer aqui que se eu quero operar na venda? Cara, eu marco isso daqui e fico pacientemente esperando o quê? Fico pacientemente esperando que o mercado perca essa região, repique, faça uma troca de polaridade e quando eu fizer um candle vermelho aqui, depois de ter perdido esse suporte, aí eu posso fazer uma venda. Agora, se romper esse ponto, eu tenho uma compra com stop nesse fundo, com meu alvo nesse topo. Isso é operar não em cima de achismo, não em cima de porque eu acho que vai cair, porque eu acho que o índice é para baixo, eu acho que o índice é para cima. Não, cara, tu não está operando eu acho. Tu está operando o que tu está vendo. E quando tu opera o que tu está vendo,
aí tu passa a operar de uma maneira correta. E não de uma maneira emocional. Até posso ter a impressão de que vai cair. Até posso ter uma impressão de que vai cair. E até posso estar procurando por argumentos de venda. Mas eu tenho que ter esses argumentos aparecendo. Certo? E nessa situação, ó, o mercado está dando uma acelerada aí. Está dando uma acelerada. Acelerou. Agora, eu tenho suporte logo nessa região. Vocês acham que é seguro fazer uma venda aqui? Vocês acham que é um ponto plausível de se fazer uma venda aqui? Acho que não, né? Acho que é um ponto perigoso fazer uma venda ali. O cara que fizer uma venda ali vai estar vendendo perto de um suporte. E daí isso é um risco muito grande. É um risco operacional muito grande. Não vale a pena. Não vale a pena correr esse tipo de risco. De forma alguma. Né? Então, quando a gente pensa dessa maneira, quando a gente começa a estudar toda a nossa forma de operar o mercado dessa maneira, nós automaticamente reduzimos muito as nossas, digamos assim, impressões pessoais de que para qual lado o mercado vai. O mercado não está nem aí para qual lado tu acha que ele vai. O que tu deve fazer é, tô perto de suporte, tô pensando em comprar, tô perto de resistência, tô pensando em vender. Operar em cima de fatos, senhores. Certo? E como eu mencionei anteriormente, o mercado ontem fechou abaixo de uma Bollinger inferior, que é um gigante de 2,30 metros aparecendo na tua cara. Tu acha que agora no dia seguinte vai aparecer um outro gigante de 2,30 metros? Pode acontecer? Pode, mas é raro. Não é algo que a gente veja todos os dias. Não é algo que nós esperaríamos que acontecesse todos os dias. Não é? Agora, dentro daquilo que eu mencionei, dentro daquilo que eu falei para vocês, existe um outro aspecto que me chama a atenção. Ó, nós temos este fundo aqui, com este fundo aqui, com este topo aqui. Isso é um retângulo. Nós podemos dizer que isto aqui já é a perda do suporte, com um eventual pullback, com uma aceleração. Por isso que eu tenho aqui a mínima do dia como o ponto mais decisivo para a gente. Se nós perdermos esse ponto, aí o suporte do gráfico diário foi definitivamente perdido e daí nós poderíamos ter um movimento muito mais amplo de recuo. Então, quando tu começa a dialogar consigo mesmo, e talvez esse seja um conselho que eu possa passar para os amigos, e que pode ajudá-los muito na definição de várias estratégias operacionais, sempre que vocês estiverem cogitando fazer uma compra ou fazer uma venda, vocês começam a conversar consigo mesmo. Por exemplo, tu entra aqui e fala, olha só, eu sei que o índice futuro ontem fechou abaixo da Bollinger inferior no gráfico diário. Eu sei que isso produz uma possibilidade de alta de 80% para o dia seguinte. Eu sei que eu estou em cima de uma zona de suporte do gráfico semanal. Eu estou vendo o mercado dar uma desmanchada até aqui embaixo e entrar uma pressão de compra muito forte. Logo após isso, eu vi que a venda bateu de novo, formando um movimento em 3 tempos. Voltei para a zona de fundo do dia. Formei um fundo no mesmo nível do fundo prévio. Rompi a máxima desse inside bar que estava sobrevendido. Eu tenho meus argumentos de compra aqui, com meu stop nessa mínima aqui, com o meu alvo na máxima do dia, ou perto aqui da média móvel? Tenho. Então tá. Então eu faço a operação porque os argumentos eles são válidos pelo que eu estou conversando aqui comigo mesmo. Eu já mencionei para vocês no passado que talvez uma das coisas mais importantes que vocês possam criar na vida de vocês é um mentor. Tá? É um mentor e esse mentor terá como função, basicamente, questionar todas as operações que você pensa em fazer. Tá? E quando você começa a ter um mentor questionando por que tu está vendendo aí? Tu está vendendo perto da resistência ou tu está vendendo perto do suporte?
Por que tu está comprando aí? Tá comprando perto da resistência ou perto do suporte? Tu tá em cima de um suporte que tá em frame mais longo ou não? Tu tem o estocástico grande sobrevendido ou não? Tem o sinal de reversão ou não? Quando você começa a ter todas essas conversas consigo mesmo, automaticamente você começa a trabalhar em cima de lógica e não em cima de achismo, porque eu acho que vai subir ou porque eu acho que vai cair. Não, não se deve fazer isso. Não se deve fazer isso. Tá? O que nós devemos fazer aqui de fato é sempre nos questionar.